Desde pequeno, Bashira viveu à margem, não por escolha, mas por destino. Enquanto outras crianças se conectavam em torno de jogos, risadas e cumplicidade, ele habitava um mundo silencioso, onde apenas sua imaginação fazia companhia. Era ali, nesse espaço de isolamento involuntário, que o monstro nasceu. Bashira criou o monstro como um amigo invisível, uma voz que o acompanhava, que o elogiava quando todos o chamavam de estranho. Essa criação simbólica é uma defesa psicológica, o inconsciente tentando preencher um vazio emocional insuportável. Jung chamaria isso de uma manifestação da sombra, a parte reprimida do eu que busca reconhecimento e integração. Mas, em Bashira, essa sombra não é destrutiva, é criativa. Ele transforma sua solidão em arte, e o campo de futebol em palco para expressar tudo o que não consegue dizer em palavras. Cada drible, cada movimento imprevisível, é a dança da solidão. O monstro não é apenas um símbolo de loucura, mas de liberdade. Ele representa o direito de ser diferente, de criar a própria linguagem dentro de um mundo que exige uniformidade. E é exatamente por isso que Bashira é um personagem tão fascinante. Ele não joga para vencer, ele joga para se encontrar. Mas essa busca por conexão, paradoxalmente, o afasta dos outros. Quando o mundo não entende a tua arte, ele a chama de estranha. Quando o mundo não entende tua solidão, ele a chama de egoísmo. Bashira sente isso na pele, o fardo de ser sensível em um ambiente que valoriza apenas a vitória. A criança que brincava sozinha ainda vive dentro dele, só que agora, ela dribla, cria e encanta, não para fugir da solidão, mas para transformá-la em poder. O monstro de Bashira é o grito do artista sufocado dentro do guerreiro. E talvez, no fundo, todos nós tenhamos esse mesmo monstro, escondido, esperando que o mundo finalmente o compreenda. Dentro de Blue Lock, o sistema é construído para destruir vínculos, transformar empatia em fraqueza e moldar ego em arma. Para alguém como Bashira, que sempre buscou conexão por meio do jogo, isso é um golpe brutal. Ele não é movido pela vaidade de ser o melhor, ele joga porque quer sentir algo verdadeiro, algo humano. Mas quando percebe que ninguém joga com ele, apenas contra ele, a solidão se transforma em prisão. É aí que o monstro volta a crescer dentro de sua mente. Ele surge como uma válvula de escape, um amigo imaginário que preenche o vazio deixado pela ausência de vínculo real. Só que essa companhia também é perigosa. O monstro é o instinto bruto, a liberdade sem filtro, a criatividade sem freio. Ele é o gênio, mas também o abismo. E se Bashira se entrega completamente a essa força, corre o risco de se perder nela. A psicologia chama isso de autoisolamento criativo, quando alguém tão imerso em sua própria mente e imaginação começa a viver numa realidade paralela, onde apenas suas próprias ideias fazem sentido. É a solidão do artista, a prisão do talento. Porque quando ninguém te entende, você começa a acreditar que só você é real. No campo, isso se manifesta na forma de um jogo caótico, imprevisível, hipnotizante. Bashira não dribla apenas para avançar, ele dribla para se expressar. Ele cria, improvisa, inventa, como se cada jogada fosse uma conversa entre ele e o monstro. E o público vê magia, mas não entende a dor por trás dela. A genialidade de Bashira é bela, mas trágica, porque quanto mais ele brilha, mais distante fica da luz dos outros. É o preço do talento, ser visto por todos, mas compreendido por ninguém. E, nesse abismo entre reconhecimento e conexão, Bashira descobre que a solidão pode ser a mais cruel das prisões. O monstro de Bashira nunca foi apenas uma voz interior. Ele é uma metáfora, um símbolo da parte de nós que clama por aceitação, que grita em silêncio para ser ouvido. Quando Bashira diz que joga para encontrar alguém que entenda o monstro dentro dele, ele não está falando sobre rivalidade ou glória. Está falando sobre conexão, sobre o desejo ancestral que todos carregamos, o de sermos vistos de verdade. A solidão de Bashira não nasce da falta de pessoas ao redor, mas da ausência de reciprocidade emocional. Ele vive em um mundo que não fala a mesma linguagem que ele, um mundo que não entende a arte do improviso, a beleza do caos, o prazer puro de jogar por instinto. Na psicologia analítica de Jung, o monstro seria uma personificação do inconsciente criativo, aquele território onde a sombra e a luz se encontram. É ali que residem nossas emoções mais intensas, nossos medos e desejos reprimidos. Bashira dá forma a isso no campo. Ele transforma o inconsciente em expressão corporal. Cada drible é uma conversa com esse lado oculto. Mas há um perigo silencioso nisso. O monstro que nos protege da dor também pode nos afastar da realidade. Quando nossa identidade se constrói apenas em torno dessa figura interna, dessa força que ninguém mais entende, começamos a nos sentir alienígenas, deslocados. Bashira vive essa tensão. Ele não sabe se o monstro é seu amigo, seu guia, ou apenas a voz do vazio tentando preenchê-lo. No fundo,
O monstro de Bashira é o mesmo que habita em todos nós, o eco de uma solidão antiga, pedindo para ser ouvida. O que muda é o que fazemos com ele. Alguns se escondem. Bashira, não, ele o transforma em arte, em jogo, em liberdade. Até aqui, Bashira era um cometa solitário. Brilhava sozinho no céu, deixando rastros lindos, mas sem nunca tocar ninguém. Isso muda quando ele encontra Izagi. Não porque Izagi seja o mais talentoso, o mais rápido ou o mais habilidoso, mas porque ele é o primeiro que olha para Bashira sem medo, sem estranhamento, e entende sua linguagem. A magia de Bashira sempre foi incompreendida. Seus dribles pareciam exagero, suas arrancadas, capricho. Mas Izagi não vê caos, ele vê propósito. Pela primeira vez, alguém lê o livro da alma de Bashira sem julgar a capa. Esse encontro é libertador. É como se duas peças quebradas se encaixassem perfeitamente onde ninguém imaginava. É assim que conexões verdadeiras nascem. Quando alguém consegue ver beleza naquilo que o mundo chama de loucura. Na psicologia esportiva, existe o termo flow coletivo, aquele estado mental em que duas mentes se sincronizam. Bashira encontra isso em Izagi. Eles dançam no campo, uma dança que as palavras não alcançam. O monstro, pela primeira vez, fica em silêncio. Não porque desapareceu, mas porque já não é mais necessário para preencher o vazio. Izagi representa algo que Bashira sempre buscou, um espelho. Jung dizia que só nos tornamos pessoas completas quando nos refletimos no olhar do outro. E é exatamente isso que acontece aqui. Bashira descobre que sua criatividade pode existir em harmonia com outra mente. Ele percebe que não é estranho, apenas único. Mas essa conexão também traz uma nova dor. O medo de perder. Quando você joga sozinho, a solidão é um ambiente natural. Mas quando encontra alguém que te entende, o ego descobre a fragilidade do afeto. É aqui que Bashira começa a sentir algo que nunca experimentou, ansiedade emocional. Ele começa a depender daquela conexão, não por fraqueza, mas porque ela dá sentido àquilo que antes era apenas instinto. E então vem o golpe do crescimento. Izagi evolui, fica mais forte, mais ambicioso, mais voraz. De repente, Bashira precisa se perguntar: quem sou eu se não jogar com ele? Essa pergunta destrói e reconstrói sua identidade. A solidão retorna, mas de forma diferente. Agora, ela não é uma prisão, mas um convite. Um convite para descobrir se o monstro é suficiente, ou se Bashira pode ser completo por si mesmo. A verdadeira transformação de Bashira não acontece quando ele vence, mas quando ele se reencontra com a própria solidão, e dessa vez, não foge dela. Durante toda a sua jornada em Blue Lock, o monstro foi o símbolo do medo e da necessidade. Medo de ser deixado para trás, necessidade de ser compreendido. Mas quando Izagi segue o próprio caminho, Bashira é forçado a olhar para si mesmo sem espelhos. É o momento em que o garoto que brincava sozinho finalmente volta a brincar, mas agora, em paz. Essa é a essência do crescimento humano. Aprender a ficar sozinho sem se sentir vazio. Quando o monstro deixa de ser uma muleta e passa a ser uma parte integrada de quem ele é, Bashira desperta. Ele entende que o propósito nunca foi encontrar alguém que entendesse o seu monstro, e sim aprender a entendê-lo ele mesmo. A solidão, que antes era dor, torna-se liberdade. E nesse momento de reconciliação, o monstro muda de significado. Ele deixa de ser um grito interno e se torna uma força tranquila, silenciosa, integrada. É o instinto puro, mas agora guiado pela consciência. Bashira descobre que não precisa apagar sua esquisitice para pertencer, nem depender dos outros para se sentir completo. A solidão não desaparece, ela amadurece. Vira espaço de reflexão, combustível para a arte, abrigo para o autoconhecimento. Bashira renasce, e com ele nasce uma nova forma de entender a liberdade, ser fiel à própria essência, mesmo que ninguém a compreenda. No final, o menino que inventou um monstro para não se sentir sozinho descobre que o verdadeiro monstro era o medo de se aceitar. E quando esse medo desaparece, o campo se torna o seu templo. Ele não joga mais para ser visto, ele joga porque finalmente se vê.